Olá, Olá, boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo? me escutando, professor? Tô sim, você tá me ouvindo? Peraí, eu acho que é eu que não tô. Ah, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tudo bom. E aí, como passou a semana? Tudo em ordem? Alô? Em ordem, professor, tudo certinho. Deixa eu ver. O Ricardo vai entrar, professor? Vai, teoricamente vai. Acho que não chegou até lá a informação pra ele ainda, mas eu já passei o link pra ele. Deixa eu encaminhar por e-mail, que é mais fácil pra ele. Se você quiser compartilhar sua tela pra mostrar o que você fez, fique à vontade. Beleza. Enquanto eu já mando aqui pra ele. Hoje é dia 27. Certo. Vamos ver aqui. Compartilhar. Foi? Tô conseguindo compartilhar aqui. Deixa eu aproveitar e compartilhar minha tela também. Com- Pronto, a minha já está compartilhada com você. Ah, tá. Agora eu acho que. Deixa eu ver se ele ressuscitou. Deixa eu jogar o Excel pra cá. Vamos ver se. Aí, agora sim. Deixa eu ver. É esse aqui. Agora tá vendo o Excel, professor? Oi? Tu tá conseguindo ver o meu Excel aí? Sim, tô vendo a sua Acho que tela. todo Sim, mundo. tô vendo sim. Aí, perfeito, agora foi. Ok. Então era a tarefa era para fazer as considerações aqui, né, dos gráficos. Isso, tô já Era até só esses lendo aqui aqui. de ordenação mesmo, né? Uhum, Então tá. já tô lendo aqui. Eu achei difícil de explicar. No começo é isso aí. Depois você vai pegando o jeitão. Por isso que é importante transferir da linguagem falada para a escrita. Porque isso vai fazendo você consolidar as coisas e vai fazendo você aprender mesmo, assim. Vai armazenando e, enfim, tem todo um processo cognitivo aí. Legal. Então, não são os valores acima do quarto quartil que são considerados outliers, tá? Tá. Nessa última frase aqui, com limite superior da distribuição até 2.866 dólares, com valores acima do quarto quartil. Essa linha que você está vendo aí, essa linhazinha, não é o Hum, quarto quartil, tá?
Isso daí, Hum, onde você colocou o mouse em cima, isso daí não é o quarto quartil, não. Tá certo? Isso, tá, esse aqui é o então, limite ok. superior. Esse limite superior ele é calculado assim: você pega a diferença dos valores entre o primeiro e o terceiro quartil, ou seja, entre as laterais, entre né, as duas bases de cima e embaixo desse quadrilátero que forma essa caixinha aí, né? Você pega esses dois valores, Aham. a diferença desses dois valores você multiplica por 1,5, né? Então você vai Ah, lá em cima, tá certo? Isso daí tá. é Então calculado. só Só que tiro o quartil aqui, né? os valores acima do limite superior são considerados outliers. E aí, esse limite aqui, a simetria dele vai depender da distribuição que esses valores, entendeu? Conforme você tem distribuições diferentes, você vai perceber que Uhum. são formatos diferentes para esses limites superiores e inferiores. Tá? Hum, Tá. cadê o nosso amiguinho? Vamos pro próximo? Vamos. Ué, mas por que não chegou lá ainda as informações? Bom, mandei por e-mail também. Vamos ver. Próximo, vamos ver. Considerando o saldo de compra. Ó, o Ricardo. Ricardo chegou. Boa noite, Ricardo. Considerando o saldo de compra dos pedidos realizados não por grupo de estados, tendo uma variabilidade entre os saldos de compra. Nossa, ficou repetitivo. Eu não entendi. Considerando o saldo dos pedidos realizados por grupos e tal, temos maior variabilidade. É, quis me referir aqui às caixas, né? Eu Tem acho que uma. você quis dizer maior variabilidade entre a maior variabilidade no grupo G1. Eu acho que seria isso que você queria talvez dizer. É, é, tá. Ricardo, está conosco? Está entre. Sim, professor. Já estou em linha. Boa noite. Boa noite. A gente está vendo aqui o que foi as tarefas da aula passada que a Ana está contando para a gente o que ela fez. Ô, Certo. Ana, aproveitando aqui que o Ricardo entrou, eu vou fazer uma série de aulas que eu conversei com o Ricardo. Eu vou fazer são 3 aulas iniciais sobre Excel, tá? E aí, se você quiser Tá. também depois dar a sua opinião, fica à vontade, tá certo? Porque eu estava conversando algumas coisas com ele e ele me deu algumas ideias assim para todo mundo ficar alinhado no mesmo lugar de Excel. E eu vou ensinar Tá. lá, vai chamar módulo 0, aula 1, módulo 0, aula 2, aula 3. Vai ficar acima das aulas que tem agora. Tá. É, tu vai querer que eu participe, professor? Não entendi. Eu vou colocar essas aulas lá. Se você quiser assistir, você fica à vontade. É livre. Entendeu? Tá, perfeito. Grupo G2 e G3. Grupos. Faltou só mais. Não, É, e não tem vírgula antes desse tem, tá? tá bom. Isso. Tem médias próximas ao terceiro quartil. Grupo G1 tem maior variabilidade entre os saldos dependendo de pedidos e outliers bem expressivos. Que esse aqui é o maior outline. Aí que tá. Se Hum, você for. Que nem essa frase, né? Essa terceira oração aí, ela repete o que você coloca no de cima. Só tem um detalhe, é. quando você for escrever, que nem você está escrevendo aí, se você achar interessante repetir, aí é interessante colocar número, ser mais específico. Tem grupo G1 tem maior variabilidade entre os saldos pedidos e outliers bem específicos. Aí você coloca a variância a variância ou o desvio padrão, você pode escolher um dos dois. O valor é tal em comparação aos valores do estado G2 que é tanto, G3 que é tanto, G4 que é tanto. Entendeu? Então aí você especifica isso daí. E Tá. falando com relação ao outlier, você pode colocar o maior número que nós temos, aí você coloca o valor, que é em torno de 8,5, lá em cima você colocar o valor em cima da bolinha. Apresenta o maior outlier Uhum. do grupo G1, sendo que o grupo G3 com maior outlier para em torno de 6.000. Tá? Olha lá, 8.500. Entendeu? É Então verdade. você coloca específico. Tá.
Quando for fazer Tá. relatórios escritos, aí é interessante ser específico. Então, onde que eu estou querendo chegar com isso? Estou querendo chegar com isso assim. Tem várias formas de você falar sobre a sua análise, várias. Em geral, que é uma mais costumeira, digamos assim, as pessoas acham que é sempre por apresentação, que você tem que fazer a sua demonstração da análise. Não necessariamente. Então, o que que eu estou querendo dizer não necessariamente? Dependendo do lugar que você tá, você pode mandar por e-mail a sua Uhum. análise. Então, imagina assim, e o e-mail não pode ser uma coisa muito grande, porque senão todo mundo é Uhum. corrido e ninguém tem paciência de ler grandes textos. Então, geralmente o e-mail é assim, um ou dois gráficos e debaixo do gráfico um comentário você falando sobre aqueles números, entendeu? Certo. Isso daí, por exemplo, eu trabalhei em lugares onde o que acontecia? A gente desenvolvia indicadores, né? Uma das atividades que a gente tinha da N mais um fatorial atividades relacionadas a dados, uma das coisas que a gente tinha que fazer era desenvolver indicadores e, enfim. E aí, como se tornava uma commodities esses indicadores, ou seja, tinha uma constância em ficar acompanhando devido aos problemas que nós tínhamos, né? Enfim, todo, tinha indicadores que todo dia saía e-mail disparando para pessoas específicas do departamento. Então, para superintendência, para gestores médios de determinadas áreas, né? Alguns iam direto para diretor, tá certo? Da diretoria de risco, só que todo dia os caras queriam acompanhar. Então, como que era aí, né? Como fazer uma coisa dessa? Para não ficar maçante para a pessoa. Então, a gente colocava um gráfico, que era o acompanhamento principal, né? O KPI principal, e embaixo dele havia uma, algumas frases fazendo a explicação principal daquele gráfico. E o interessante que a gente começou a notar, a gente que era da área de análise ali, como era um departamento, era uma diretoria que estava envolvida com riscos, mas ela era uma diretoria jurídica, então eram muitos advogados, eles gostavam muito mais da parte escrita do que do gráfico em si, porque eles estavam acostumados com Sim. escrita, só que não tinham tanto costume com gráfico. Então, para eles, quando a gente fazia a tradução dos gráficos, era maravilhoso, porque daí eles conseguiam ler o negócio, entendeu? E aí, com o tempo, eles foram se adaptando a ler as informações com gráfico, etc e tal. Porque cada um tem uma formação, enfim, é aquela velha história que eu falo relacionado à análise de dados, ou data science, ou a palavra que vocês quiserem colocar. Vocês vão sempre trabalhar, um dos grandes fatores de análise de dados é que vocês vão sempre trabalhar com pessoas que não necessariamente vai ser da mesma formação que você, né? Então, você não vai ter sempre pessoas relacionadas à área de ciências exatas ou que nem o Ricardo, pessoas relacionadas a áreas de biológicas, que entende de estatística. Pelo contrário, você pode, de repente, o Ricardo pode trabalhar muitas vezes com uma pessoa que é de ciências sociais, que está extremamente acostumado a trabalhar, fazendo pesquisa na área de ciências sociais, extremamente acostumado com textos. Ou então, é, puxa vida, como que chama? A minha cunhada é assistente social, isso. Tem as ciências sociais e tem o assistente social, né? E muitas vezes o trabalho de saúde pública que vai se fazer, no caso aí o do Ricardo, você vai ter um grupo de pessoas que são totalmente transversais assim com relação à formação, né? Que é super interdisciplinar ou multidisciplinar. Então, quanto mais você conseguir expressar as informações que você tem que você está acostumado a ver de gráfico e tabela, que muitas vezes é muito corriqueiro para quem trabalha com dados, é muito fácil ler gráfico e tabela, não é todo mundo que consegue fazer isso. Então, você escrever, além de ser magnífico para a sua cognição, né, para você literalmente dominar aquele assunto muito bem, né, que a escrita é uma das mais altas capacidades do ser humano em cognição, fica bom para as outras pessoas também. Você vai ficando cada vez mais claro na transmissão da mensagem. Isso é importante. Voltando lá para a Ana. Fala alguma coisa aí, Ana, que sua imagem volta para minha tela. Eu tô com a imagem do Ricardo. Oi, professor? Então, assim, professor, o que. Deixa eu ver se eu clicar aqui.
Ué, cadê sua tela, Ana? Você parou de compartilhar? Eu acho que se tu clicar na minha caixinha, o professor vai. Fica. Não, você está compartilhando. Aí, professor, Ah, tá aí? É voltou. só clicar aí Ah, na minha voltou. tela. Show de bola, voltou. Show. Ahn, Assim, eu, então, eu poderia, eu olhei assim, o que me salta assim aos olhos nesse gráfico seria o grupo G1. uhum. Eu acho que. Ele tem uma variabilidade maior em relação aos outros. Uhum. Eu poderia poder os grupos também, não sei, por ser de ser só 4 grupos, né? Acho que tinha que ressaltar todo mundo, assim, mas talvez possa estar enganado. Ó, aqui nessa última frase aqui, ó. Fazer essas considerações aqui, porque aqui tem uma variabilidade grupo 4. Ó, o grupo 4 tem comportamento e variabilidade de valores semelhantes a G3, Falhou a sua. porém sua média é mais próxima do segundo quartil, que é a mediana, né? Aí o que acontece? Aqui é a mesma coisa, o grupo C4 tem comportamento e variabilidade de valores semelhantes. Aí é interessante sempre colocar os valores, né? Para ficar específico. Outra coisa que é interessante nesse Entendi, gráfico aqui, entendi. se você Pelo menos os valores da. do G4, G3 e G2, para mostrar isso, entendeu? Tá, São os valores ou certo. o interessante, ó, o melhor é utilizar desvio padrão. Desvio padrão é muito mais fácil de entender do que variância, tá? Porque variância é um valor ao quadrado. Quando você pega esse valor ao quadrado nessa ordem Tá, que a gente está aí na ordem de 1000, fica muito grande. Você está falando de ordem, se está 10 a terceira ao quadrado, você está falando de ordem de 10 a sexta. O negócio fica, nossa, 1 milhão. O que tem a ver, né? Assim, 1 milhão. A questão é que a gente usa a variância para calcular o desvio tá. padrão. Então, é muito melhor calcular o desvio padrão que o raiz. E aí você chega nos valores que faz sentido, muito mais sentido físico, digamos assim. Outro ponto interessante é que Pois é, quando eu estava fazendo. Quando eu estava fazendo análise, eu senti falta de alguma coisa para me dar suporte. Eu acho que foi o desvio aí, então. é, Porque, assim, olhando só o. Para fazer essa comparação entre um e outro, eu acho que deu essa. Me faltou esse número. essa variável, talvez esse. Para ficar mais fácil, eu acho que, de explicar a diferença. Esse número entre um e outro. Né? Isso, eu acho. A gente O que calculou, né, tu ia dizer, professor? a variância, né? A gente calculou semana passada. A gente fez uma tabela de variância e desvio padrão. Por safra. Isso, por safra. A ideia é a mesma ideia que É, faz pelo mas não fiz G1 por número. estado, deveria ter feito por estado. Entendi. Perfeito. Uma coisa interessante de notar aí, se você observar e se Quer ver o calcular a Profit? média, que é esse xizinho aí, você percebe que Hum, já te levaria a uma análise não muito bacaninha, né? Porque as médias são bem parecidas. Tá vendo? é, aqui vamos ver, 702, aqui 850, 710. O G2 e G4 tem a média bem Ent- Só que são, próximas, assim. só que são distribuições diferentes e aí começa a dar problemas, né? Quando você começa a acompanhar, Pois você é, faz uma previsão somente com é, média, dá ruim. Próximo. certo. Acho que é aqui, vamos ver. Do Profit. Profit fiz um textão aqui, que nem o lá de cima.
considerando todo o período, né, do total de lucro, temos então no primeiro quartil e diz com custo até menos 22,75 dólares. Você mexeu na. Em relação de lucro com até 22 dólares. Opa, Você desceu o Excel aí? Desci. Por que será que não está acontecendo? Que estranho que na minha telinha agora foi. tá nela. Pronto, foi. Tá. Foi. Acho que é só a rede mesmo, é o tempo da rede se adaptar. Considerando todo o período de 2018, total de lucro, para o total de lucro, temos no primeiro quartil 25% das correspondências dos totais do período com custo de até... Tá. Menos 22,75. Eu botei custo, né? Porque não foi lucro, né? Profit... na verdade é prejuízo, né? Não é custo. Porque profit prejuízo, é verdade. Se você tem um custo, se você tem um lucro negativo, você está no prejuízo. É verdade, prejuízo, então. O melhor é deixar lucro mesmo. Por quê? Tá. Porque como você está usando... Para não confundir, né? Porque assim, ó, o lucro é negativo. Então, se o lucro é negativo, ok. Se você colocar a palavra custo, esse menos 22,75... perdão. Se você utilizar a palavra prejuízo, esse menos 22,75, a rigor tem que ser mais, entendeu? Porque daí você muda o conceito. Então, quando o lucro é negativo, já está embutido que você está falando de prejuízo. Em relação tal, temos mediana com lucro até, onde é possível observar com menor variabilidade dos valores. Ok. Também temos a média de tal de lucro. Entre a média do terceiro quartil, temos lucro por pedido. Tá? Com limite superior de distribuição. Aqui não precisa repetir de lucro. Tira aqui o quarto. Valores acima do quarto quartil são considerados autoridades. Não é valor acima do quarto quartil. Valores acima do limite superior. Tá, vou arrumar aqui depois. Acima do limite superior e abaixo do limite inferior, você tem as duas coisinhas aí agora, tá vendo? Sim, os dois são bem relevantes, né? Os dois são bem relevantes. Perceba que são simétricos, esses dois. Tanto que se você montar uma distribuição, de repente fica bacaninha, né? Montar um histograma, vai ter que replicar bem parecido. E perceba que é bem fininha essa caixa aqui, né? Essa caixa fininha, tá vendo? Sim, eu ficaria assim, né? As coisas são bem concentradas, né? É isso que tá mostrando. Certo. Valores são então esse daqui de baixo, eu poderia tirar e colocar tirar em vez de ter esse limite superior, colocar que os outliers são Alô? Ana? Tá aí? Tá. Beleza. Professor? Isso, aqui deu uns picos aqui na chegada da informação na rede, daí eu falei, é que é a sua tela daqui. Será que é a minha internet hoje? Vai saber. A gente não sabemos. Nunca sabe. É aquela história, nunca sabemos. Tá. Assim, tu acha que eu tenho que colocar alguma
colocar alguma informação sobre os outliers, nesse caso aqui, tanto o superior quanto o inferior, para complementar? Ou até ali o terceiro quartil tá Não, pode colocar. suficiente? Pode colocar, mas com o tempo você vai apurando a forma de escrever desses gráficos aqui. Eu posso dizer que eles são... Sem pressa sem pressa e sem dores. Assim. Tem muita coisa que dá para analisar, ser feito. Tá. Ótimo. Outliers representativos aqui? Como é que é? Se você quer colocar os números representativos, pode colocar. Os maiores valores, por exemplo, os 2 pontos maiores, né? Lá em cima e aqui embaixo. Tá, vamos para o próximo. Próximo. Próximo, então? Pode ir. Aqui ainda, a sua tela nem atualizou aqui para mim ainda. A nossa rede aqui que tá... Nossa, que eu falo, a nossa, minha, sua, do Ricardo, sei lá de quem que é. Aqui que a nossa rede tá ainda lenta aqui. Gente. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos lá. Esse foi o de valores do profit mensal. Que estranho, a minha aparece aqui já e na tua ainda tá... Tá processando. Eu vou parar aqui e vou compartilhar de novo, tá, professor, para ver se é... Tá, aqui tá chegando o que ele consegue chegar no meu computador. Meu computador ele chega a isso mesmo. Não tem mais que... O problema é aqui. Eu descobri que o Windows, o Windows que eu tenho, ele bloqueia no máximo a 100 megas. Não adianta de download, não adianta eu querer ter mais que ele não vai. Tá. Vamos lá. Quer mande por e-mail, professor? Ou... Perdão? Ó, acho que agora apareceu aí para ti. Pelo menos é. Eu acho que estranho. Aqui, pronto. Chegou. Tá, Considerando beleza. mensal, observamos a partir de outubro, tem... Tá. Ok. Esse aqui tem aquele comportamento, né? Aqui eu botei que tem se o lucro, botei que supera os custos, né, do pedido. A partir de outubro. Uhum. Isso. Tá. Sim, pelo menos a distribuição fica melhor. Tem aqui do lado, eu fiz... Vamos ver. Eu acho que aqui quando a gente faz os valores por mensal,
é bem mais geral, né? Aí eu vim aqui para esse lado, que é o profit por grupo de estados. Aí eu fiz bem semelhante ao outro. Eu coloquei que temos pouca variabilidade entre o lucro dos pedidos de compra, né? Uhum. Que aqui é quase... E o grupo G1 e G3 tem médias próximas ao terceiro quartil e um lucro positivo, coloquei assim. E o grupo G2 e G4 possuem... ficam aqui quase abaixo. Sim, são bem semelhantes também, né? Todos eles. Isso é interessante, né? Porque mesmo tem um grupo que é o grupo G2, que é o G1, onde você tem uma variabilidade grande na outra variável, mas quando você vai para lucro, você percebe que todo mundo é muito parecido, né? Ou seja, lá eles vendem bastante, mas não adianta nada. No grupo de estados G1, É muito pouco. tem uma variabilidade maior de venda, só que também não adianta nada. Quem tem mais outliers quem tem outliers maiores são a lucro aí é o grupo de estado G3. Isso que é interessante notar, né? O G... Ah, tá. Tu diz mais alto, né? Não com maior quantidade, né? Tá. Não com maior quantidade, mas ele mais tá alto. quase 2.000 aí. Tem um pico aí. 1970. E a média todo mundo fica parecendo com 0. É impressionante. Eu achei que o G1 e... Não sei o que os caras estão fazendo errado lá, professor. Pois é. Agora, eu quero mostrar... Tem mais um ou não? Não, era isso aí, professor. Foi todos. Aí a gente parou nesses caras aqui daí agora. Ótimo. Deixa eu puxar isso aqui para cá. Esse aqui, esse aqui. Puxar esse aqui. Tá. Então, na aula passada, o que a gente viu foi... Aula passada. Vimos interpretação de gráficos de box plot. Vimos variância e desvio padrão e sua relação. Relação com o gráfico de box plot, foi isso que a gente viu. Como retirar informação de valor destes gráficos e dos cálculos, certo? É o que a gente viu na aula anterior. Hoje, eu quero passar uma coisinha para vocês, que nós vimos lá atrás associação T, né? Como calcular a relação entre duas variáveis quando você tem duas variáveis qualitativas, exatamente. Hoje eu quero mostrar para vocês como a gente pode calcular a relação entre duas variáveis, uma sendo quali e outra sendo uma qualitativa e outra quantitativa, tá? E isso aqui que a gente vai utilizar se chama coeficiente R2. Ele recebe o mesmo nome do coeficiente linear de Pearson. É o mesmo nome. Só que ele leva em consideração algumas outras coisas e ele também dá para ter uma noção de linearidade entre essas duas variáveis. Porque o que eu estou querendo dizer é que o coeficiente de Pearson que vocês estão acostumados a ver, principalmente quando vocês fazem regressão linear para ver o R2, se está bem ajustado ou não,
O coeficiente de Pearson ele leva em consideração duas variáveis quantitativas, ou seja, x e y são quantitativos, tá? Que depois a gente pode ver isso daí pelo profit, pelo lucro, pelo amount lá. Agora a gente vai relacionar uma qual e uma quant, a gente vai utilizar o amount para poder trabalhar e grupos de estado, tá certo? Então a gente vai utilizar essas duas coisas para a gente poder ver como que funciona, ou seja, se tem uma relação entre essas variáveis e o amount. Então o que eu estou querendo dizer para vocês é assim, só para a gente ter uma ideia. Deixa eu abrir aqui o Excel. Então olha só, o que eu quero relacionar, montar uma relação é entre este cara aqui, entre esta relação, tá certo? E esse daqui, tá bom? É isso que eu gostaria de ver com vocês. E aí, como que a gente pode ver se isso aqui tem uma relação linearizada ou nem tanto assim, além de fazer por... a gente fez por distribuição, né? Quando a gente levanta as quantidades, então a gente faz por frequência relativa. Então, tantos estão no primeiro grupo, segundo grupo, a gente viu como funcionam essas distribuições dentro de cada grupo, pelos gráficos de box plot. A grande questão é como que se relacionam esses grupos de estado aqui. Essa é o principal fator que a gente quer dar uma estudada aí nessa coisa toda, tá certo? Então, para poder fazer isso daí, eu vou abrir uma nova planilha aqui, vou jogá-la aqui para o fim, né? E vou chamar de análise quali-quant de R2, tá certo? Vamos abrir uma planilha nova e agora eu vou começar por uma tabela dinâmica, que é o que a gente vai resolver bem por ela. A gente começa por ela para fazer essa conta. Então a ideia aqui é o seguinte, então como sempre, inserir tabela dinâmica, aqui no intervalo eu vou pegar a base 2, que eu vou usar, vou pegar todo mundo por hábito, se precisar de alguma outra coisa a gente pode utilizar, vim até aqui, peguei todo mundo, ok, e aparece a tabela dinâmica para mim. Aí sempre, botão direito, opções, dados, desmarco salvar, coloco atualizar, ficar menor. E aí o que eu quero ver é o seguinte, eu vou colocar uma relação entre o grupo de estados, eles vão ficar aqui embaixo, tá certo? Aqui para mim, tá? E agora a gente vai pedir para ele fazer algumas observações para a gente. Então, a primeira observação que eu vou precisar aqui é a frequência absoluta de quantidade, tá certo? Então, aqui eu vou pedir para ele fazer essa contagem aqui para mim. Esse cara aqui nada mais é que meu N, tá? Então, ou seja, aqui é quantidade de observações que a gente tem. Tá? A frequência que é conhecida como frequência absoluta. Aqui. Bonitinho. Tranquilo. Aqui eu estou utilizando grupo de estados. Sempre aqui colocando as nomenclaturas. E agora o que a gente vai calcular pelo amount aqui então eu joguei, ele me deu a soma, eu não vou utilizar a soma. A gente vai fazer um cálculo aqui, eu vou em configurações do campo, a gente vai mostrar o cálculo que eu preciso aqui como a variância, tá? E eu vou utilizar a variância populacional, tá certo? Lá, aula passada eu mostrei para vocês a diferença entre as duas e que as duas se convergem. A questão aqui é que como eu tenho poucos dados, então faz um pouquinho de diferença, causa uma diferença entre elas, a gente não tem muitos dados. Se a gente tivesse aqui, ao invés de 500 linhas, tivesse na ordem já de 20, 30 mil, 50 mil linhas ou até mais que isso, aí a diferença não faz cócegas, digamos assim, né? Então as duas convergem para o mesmo lugar. Então aqui vai ser a variância, tá? Muito bem. Agora, só vou colocar num formato para ficar mais fácil de ler,
aqui. Isso aqui é a variância. Tá certo? Bom, a pergunta é como que a gente faz para calcular essa variância aqui entre essas pessoas? Ou melhor, como que a gente faz para calcular o R2? Tá? Nossa, eu não sei porque meu tá sumindo. R2. Aqui. Para calcular o R2, aqui, a gente faz a seguinte conta. A gente vai ter... O cálculo dele é assim, ó, é 1 menos a variância relativa ou variância ponderada dividido pela variância total. Tá. A grande questão é achar essa variância ponderada. Vocês vão perceber que é um cálculo relativamente simples. A variância total é esse cara aqui. Esse amigo é a variância total. Variância total. Certo? Isso aqui a gente já tem. Né? Que eu estou calculando a variância. Isso aqui é a variância para cada grupo. Certo? Tanto que a gente fez aquilo lá por safra. É como se eu calculasse aqui a variância e podia colocar do lado o desvio padrão. Tanto faz. Mas aqui, de todos os meus conjuntos de dados, essa aqui é a variância total. Então, essa aqui embaixo eu já tenho. Tá tranquilo. Agora, a questão é a variância ponderada. Essa variância ponderada, ela nada mais é que a ponderação, achar a ponderação entre esta quantidade e a variância de cada uma delas. Tá? E como que a gente faz para achar a variância ponderada? É como se fosse uma média ponderada. No Excel, para ficar bem simples aqui, a gente usa uma fórmula para achar essa variância ponderada, que é o seguinte, tem uma fórmula bem bacana no Excel, chama somar produto. Tá? O que o somar produto faz? Essa somar produto, vou até abrir essa formuleta, ele trabalha com matrizes, tá vendo? Então, o que ele está querendo dizer para mim? Ele fala assim, qual que é a primeira matriz? A primeira matriz para mim vai ser a quantidade. Aqui. Qual que vai ser a segunda matriz? Vai ser a variância. O que ele está fazendo? Só para vocês, eu vou dar um enter aqui e vou fazer na mão para ficar bem fácil de entender. Esse somar produto, nada mais nada menos, ele pega cada um desses valores aqui, ó, esse valor vezes esse, tá certo? Aí ele pega este valor vezes esse, ou seja, este aqui vezes essa quantidade vezes essa variância, tá vendo? Aí ele vai pegar o próximo, mesma coisa, essa quantidade 87 vezes esse 1 milhão, ele vai pegar o próximo, aqui, tá certo? Esse valor vezes esse daqui, que é 700 mil. De todo mundo que ele faz aqui, que eu já fiz essa multiplicação linha a linha, ele soma, ele faz essa soma para mim. Viu? Os dois valores iguais? Então, esse somar produto aqui, quando eu faço um somar produto, escolho, ó, essa matriz por essa, ele já faz toda essa conta que eu precisei fazer aqui, ele já faz de uma única fórmula. Essa é a formulinha somar produto. Mas esse não é o final da ponderada. Para a gente poder terminar de resolver isso daqui, eu tenho que pegar esse cara e dividir, no caso aqui, pelo total, que vai ser a soma, ou os 500. Eu tenho que somar, tenho que fazer essa soma aqui, ou dividir pelos 500, então faz. Porque, afinal de contas, é uma variância ponderada. Tá vendo aqui? Essa aqui é a variância ponderada. Certo? É a mesma coisa que eu pegar, eu fiz a soma de todas as quantidades e divido por 500. Tá vendo? Deu o mesmo valor. Divido por todo mundo. Onde eu estou querendo chegar para vocês? Só fazendo um adendo aqui rapidinho, tá? Por que eu, fazendo uma análise, utilizando o princípio de análise dimensional, a gente está fazendo o seguinte aqui, só para ter uma ideia que a gente está fazendo. A gente está fazendo assim. Só para ficar claro. A gente está fazendo
uma multiplicação entre variância vezes quantidade. Fazendo uma análise dimensional aqui. Só que aí, para eu poder ter o resultado disso aqui, o resultado ser em variância, eu tenho que pegar esse resultado e dividir, então, pelo quê? Por quantidade. Qualquer ponderação, ele vai ter que pensar desse jeito, né? Porque daí se eu divido quantidade por quantidade sobre a variância. Só que aqui é o cálculo. Aqui eu estou multiplicando esses dois e dividindo pela soma da quantidade. A questão é que, quando você está vendo dimensionalmente, vai sobrar somente esse cara aqui. Como se fosse dimensões de, enfim, de metros, segundos, horas, enfim, dependendo das dimensões que você usa na vida aí, né? Então, essa é a ideia, porque aquilo lá tem que ser daquele jeito. Porque, no final das contas, eu quero uma condição de variância. Tá. Aí, o que a gente faz aqui? A gente faz essa conta. Qual que é a variância ponderada que a gente tem? Essa. Qual que é a variância total? Essa daqui. Então, esse R2, ele nada mais, nada menos, que vai ser 1 menos a variância ponderada dividido pela variância total. Tá certo? Aqui. Então, a gente chega num R2 pequeno. Tá? Então, onde eu estou querendo chegar? Estou querendo chegar ao seguinte. Qual que é uma regra para esse cara? Opa. Regra de R2. Oh, droga, aqui não fica. Regra para o R2. O R2 varia de 0 a 1. Onde, quanto mais próximo de 1 for o resultado, mais explicação a variável qualitativa ocorre, mais explicação a variável qualitativa implica na quantitativa, certo? Quanto mais próximo de zero, menor é esta explicação. Tá bom, eu já vou voltar para cá que tem um adendo aqui. Então você fala assim, poxa, então R2 deu muito baixo. Significa que eu não tenho uma explicação para esse, ou seja, a variância, ou no caso a variância do amount, aqui a variância de quantidade, valores de venda, não tem eles não explicam muito a variabilidade que não explicam muito essas diferenças que eu tenho entre um estado e outro. Mais ou menos. Por que mais ou menos? Pelo seguinte, o que vai acontecer aqui é esse R2, ele vai te dar um outro indicativo, que é um indicativo muito parecido com a associação T, o que está por trás desse R2. A lógica do R2 é uma lógica linear. Então, o que acontece aqui? Necessariamente, não é que não existe uma relação, não é que não dá para ter uma explicação, não tem uma explicação linear. Tá claro isso? Sim, não ou talvez? Não, professor. Não percebi. Você conseguiu captou a ideia, Ricardo? Não. Não entendi. Ah, tá. Não, é que eu não estava escutando, não tinha compreendido. O que acontece aqui é o seguinte: o que é uma lógica linear?
Uma lógica linear é como se fosse uma regra de 3, uma proporção de regra de 3. Tá? Uma linha. Tá claro? Sim. Isso é uma lógica linear. Se esse R2 aqui, tá? Se esse R2 aqui, você tem um número bacana, ou seja, um número que fica próximo de 1, significaria que a gente conseguiria que esses estados aqui, a distribuição que você tem pelos valores segue uma ordem linearizada. Tudo bem? Sim. Só que como ele deu baixinho, não significa que pode ter uma lógica de distribuição, pode ter uma lógica entre esses grupos. A questão é que essa lógica não é linear. Ok. Entendeu? Aí você fala assim, tá, por que você está ensinando isso se não é linear? Exatamente por isso. Porque a maioria dos raciocínios que nós temos é levar para algo linearizado. Entendeu? A maioria do raciocínio que a gente tem, pode notar, se você que trabalha de saúde pública, quando você faz estatística, a tendência é sempre pensar na ordem linear. Só que às vezes as coisas não são. Alô, professor? Oi? Pode falar. Quando diz linearizado, significa quando aumenta um valor, o outro também vai aumentar. Isso, essa é uma lógica linear. Linear. E não linear quando um aumenta, o outro diminui. Não, não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Precisa ser dessa forma. Pode ser assim, ao invés de... Por exemplo, eu tenho um valor que... Só para você ter uma ideia do que eu estou querendo dizer. Deixa eu te mostrar aqui. Ó. Você tá aí, Ana? Ana caiu. Eu acho que a Ana caiu. Ó, o que é lógica linear, Sim, Ricardo? Eu vou fazer um número, eu vou fazer assim, tá? 6, 1, 2, eu vou começar com 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Aí, olha só. Eu vou pegar o 0 e vou multiplicar por 2. Então, na verdade, o que eu estou fazendo é a tabuada do 2 para todo mundo, tá vendo? Certo. Tá, olha isso daqui. X, Y. Aqui. Vou fazer um gráfico assim, ó. Vou vir aqui e vou pegar um gráfico de dispersão, tá? Com uma linha. Aí aqui eu vou pegar, selecionar dados, aqui. Os valores de X, vou adicionar. Valor de X para mim vão ser esses caras, vai ser o X. E o valor de Y. Eita. Peraí que deu uma travadinha aqui. Acho que travou aqui. Deixa eu editar aqui. E o valor de Y vão ser esses daqui. Ó. Tá vendo? Certo. Tá. Então aqui eu tenho uma lógica linear. A questão é que quando você falou assim para mim, tá, não linear é, por exemplo, lógica linear, eu tenho um aumento de uma variável junto com o aumento de outra. E quando uma aumenta e a outra diminui, é não linear. Aí que tá. Qual que é a questão que eu só falei assim, ó, mais ou menos, pelo seguinte, eu vou colocar aqui um y2, tá? Ao invés de multiplicar esse daqui por 2, eu vou multiplicar por menos 2. Olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo aqui. Tá vendo? Tá, eu estou aumentando o x, só que o y está diminuindo. Tá vendo aqui? Essa lógica aqui também é linear. Só que ela é negativa. Então, necessariamente, não é que diminui. Entendeu? A questão é que aí... Bom, eu vou graficar aqui para continuar a nossa história. Vou colocar o gráfico aqui, vou colocar
outros dados, vai ser uma segunda série, esse aqui vai ser o X, agora esse aqui, editar, aqui, vai ser o Y, tá certo? E aí, aqui, tá vendo como que é? Ó, ele aumenta o X, o Y diminui. Sim. Entendeu? A questão é, quando você tem algo que é inversamente proporcional, ou seja, esse cara, o X está diretamente proporcional ao Y. E o X também está diretamente proporcional ao Y, a esse Y2. Só que ele é diretamente proporcional a menos 2 vezes cada valor dele. Ok. Quando você for não linear, então você tem inversamente proporcional. Então o que eu estou querendo dizer para você inversamente proporcional? Vou fazer um Y3 aqui, tá? É assim, ó. Esse Y3, ele é esse valor, ele é igual 1 vezes esse valor. 1 por 0 não vai ter mesmo, né? Isso aqui, opa, tirar. Este cara aqui, ele é não linear com relação a esse cara. Por quê? Olha o gráfico. Então, só para você ter uma ideia. Selecionar dados. Aqui. Adicionar. Esse aqui vai ser o Y3. Eita. Adicionar. Esse aqui vai ser o Y3. Gráfico. Aqui. Eu não sei. Meu Excel tá doendo aqui para fazer as coisas. E esse aqui é esse cara aqui. Ok. O que ele fez? Ah, poxa vida. Que desagradável. Eu vou ter que mexer aqui na escala porque a escala ficou uma porcaria. Eu vou dar uma mexida rapidinha na escala aqui só para você ver. Ao invés de até 25, eu vou colocar no máximo até 2. Também ficou uma porcaria. Não dá para colocar todo mundo no mesmo gráfico. Deixa eu ver se ele dá Ctrl Z aqui. Deixa eu pegar todo mundo aqui. Vou apagar esses caras. Fazendo um outro gráfico aqui. Deixa eu colocar aqui do lado. O problema é a escala. Aqui a escala está muito grande. Aqui a escala está muito pequena. Fica essa porcaria que você viu. Deixa eu fazer uma forma mais didática para nós aqui. Aqui. Selecionar dados. Adicionar valores de X. Ok. Editar. Valores de Y. Ok. Deixa eu ver se ele pega sem reclamar. Pegou. Uau. Aqui. Agora aqui, Ricardo, olha que bacana. Isso aqui eu acho o máximo, na verdade. Esse cara, como esse ponto aqui, ele está dividido por 0, ou seja, isso aqui é infinito, né? 1 sobre 0 é infinito. Então, por isso que ele aparece dividido por 0 aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse ponto desagradável só para a gente poder fazer, só para a gente poder criar uma curva aqui. Nota que essa curva aqui que você tem não é uma reta. Por isso que não é linear. Ok. Se eu simplesmente... Isso aqui a gente vai ver no futuro com bastante calma, tá? Mas só para ter uma ideia aqui, se eu simplesmente... Eu acho que a Ana desapareceu. Cadê a Ana? Oi, professor. Ah, você tá aí, pensei que tivesse caído. Oi, tá me ouvindo? Eu Tô. caí, só que agora tô no celular, tá, professor? Tô acompanhando aqui pelo celular e fazendo pelo Excel. Ah, entendi. Ok, beleza. Vamos... Eu acho que a minha internet não tá boa aqui, mas no celular tá tudo certo, tá dando pra ver bem. Ah, saquei. Então vamos que vamos. Então, isso aqui a gente vai ver com bastante parcimônia nas aulas futuras. Mas só para você ter uma ideia, Ricardo, que eu tô querendo dizer como não linear, é isso aqui, ó.
Ó, tá vendo? Certo. Isso aqui não é uma reta. Tá vendo? É por isso que a gente chama de não linear. Tá vendo? Ó, isso aqui fica bem certinho, ó. Tá vendo? Sim. Por isso que ela é uma não linear. Tanto que, se eu pedir para ver a equação no gráfico, exibir equação no gráfico, ele não quer exibir porque ele está com preguiça hoje. Aqui. Aqui. Você tá vendo bacaninha aí? Deixa eu aumentar aqui. Como esses dados são criados, por isso que o r quadrado é 1, tá? Mas o que é o y igual a x elevado a menos 1? É exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Uhum. Ou seja, é esse valor elevado a menos 1, esse valor elevado a menos 1, esse elevado a menos 1, exatamente essa curva que nós estamos fazendo aqui. Isso aqui pode perceber que não é uma reta, né? Isso aqui é uma exponencial. Então, por isso que a gente chama de... Esse aqui é um pensamento não linear, por exemplo. Né? Que a gente chama, a rigor. E esses daqui, por que são pensamentos lineares? Porque você tem uma reta. Sacou? Certo. Tá claro isso? Tá. Tá? Entendeu agora? Sim, percebi. Show. Show de bola. Excelente. Aqui. Tá bom. Muito bem. Qual que é a ideia? A ideia aqui hoje era falar disso. Era falar desse amigo aqui. Certo? E aí, essa era a proposição. Então, o que acontece aqui? Deixa eu ver onde que vai. Item C. No item C. Agora, o que eu quero fazer com as vossas senhorias? Quero fazer isso aqui, ó. Para a próxima aula. Tá bom? Então, utilizando todos os conceitos que criamos, e se fosse as vossas senhorias eu começaria hoje, quais são esses conceitos? Ou melhor, conceitos que estudamos, né? A gente não criou, a gente só estudou. Que foi associação de R2, gráfico de box plot, histograma, gráfico de colunas. Esses caras aqui, frequência relativa, frequência relativa acumulada. Isso aqui que vocês fizeram. Frequência boa. Frequência absoluta. Tá? Isso aqui que a gente viu isso aqui nessas aulas. Tá? A gente viu isso aqui, discutido direitinho. Tá bom. Então, para a próxima aula, todos os conceitos estudados, vocês tem que fazer gerar um relatório em PDF, ou seja, você constrói no Word, né? Ou eu não sei se eu uso LaTeX aí, quem quiser usar LaTeX, sei lá, que vocês utilizam aí, o Ricardo, de repente no meio científico vocês usam mais LaTeX. Pode usar o LaTeX, só que salve em PDF para mim, que eu não tenho LaTeX aqui para abrir. Constrói no... Vou fazer professor. Hã? Pode falar. Fazer no PowerPoint e te mandar em PDF? Isso, constrói no Word ou no PPT-X ou PPT, tanto faz, né? E envia em PDF. Tá? Aí, o que vai acontecer? No portal vai ter um espaço para se colocar a tarefa.
Ao invés de ser para a próxima aula, vamos colocar para a próxima terça, né? Também não vamos estragar todo mundo assim, né? Para a próxima terça. Tá certo? Muito obrigada, professor. Não vamos ser tão cruel assim com as pessoas, né? Senão também, daqui a pouco vocês desistem, falam, ah, Lucas, você tá louco, eu tenho mais coisa para fazer da vida, né? E tem com razão também. Então, assim, para a próxima terça. Eu utilizar isso daqui, tá? Gerar um relatório em PDF e tal, vai ter um espaço no portal. Como é o relatório? Qual que é a ideia aqui? Tá? O que vocês têm que ter em mente? Relatório. E, ó, a minha ideia é assim, na quinta-feira, nessa próxima quinta-feira, eu vou rapidinho apresentar para vocês alguma ideia para relatório, mas é interessante já começar, porque como que é esse relatório? A primeira coisa que você vai ter que ter em mente quando você quer apresentar algo para alguém é para quem você está falando. Então, o que eu estou querendo dizer para isso daí? Então, assim, vamos lá. Ricardo, eu vou usar você como exemplo, tudo bem? Sim, Beleza. Você está na pós-graduação aí, não é? sim. Tá. Na pós-graduação, uma das coisas que eu acredito que você está falando, que você está fazendo, se eu estiver falando muita bobagem, você pode me corrigir, por favor, mas um dos motivos, uma das ideias que se tem na pós-graduação aqui no Brasil, pelo menos da época que eu fiz, é ensinar as pessoas a como escrever dentro dos padrões científicos. Ou seja, se você está trabalhando com ciência, fazendo uma pós-graduação, então você tem todo um rigor científico para seguir quando você está escrevendo a sua dissertação do mestrado, a sua tese de doutorado, qualquer coisa para pós-doc, ou fazer um artigo, né? Você tem uma forma de escrever que as pessoas do meio científico se acostumam. E é só pegar qualquer revista de ciência de qualquer área que você tiver, que você vai perceber que seguem muito ao mesmo padrão, que é o abstract, introduction, keywords, né? Keywords, depois vem introduction, depois vem discussão e método, enfim, tem uma estrutura, tem um esqueleto que você segue para escrever. Então você sabe que você está falando com cientistas daquela área, eles sabem o que é. Muitas vezes você não precisa pegar um conceito que é comum entre todo mundo e ficar falando um monte daquele conceito entre vocês e a saúde pública, porque para vocês é comum, todo mundo que vai ler aquilo ali sabe o que você está falando. Então esse é o primeiro ponto. Sim. Quando você vai fazer um relatório, então, a primeira pergunta é para quem que você está falando, é exatamente esse exemplo que eu dei. Então, no caso aí, você, Ricardo, você pode imaginar que você vai fazer um relatório escrevendo com esses dados para alguém que você já está acostumado. A mesma coisa a Ana. Aí, a Ana tem alguns detalhes, Ana. Que é assim, como você trabalha com pessoas bem diferentes que têm flotabilidade, ou seja, desde pessoas de gestão até pessoas muito técnicas, que são coisas que são... Você tem digamos assim, um espectro grande, aí você pode escolher. Não tem problema. A questão é, tenha isso em mente. Para quem que você vai falar sobre esses dados? Então, o que eu estou querendo dizer para você é assim, se você vai falar com um estatístico, se você falar sobre boxplot, variância, desvio padrão, gráfico de histograma, certo. Nossa, o cara vai amar, vai achar lindo, maravilhoso, vai aquilo mesmo, coisa e tal. Se você vai mostrar um gráfico de boxplot para um pessoal de gerência, legal, bacana. Só que você tem que explicar o que aquilo significa, contando uma história para ele o que significa tudo aquilo. Senão não vai fazer o mínimo sentido. Então, aonde que eu estou querendo dizer aqui? Então, o primeiro ponto, para quem você está falando, ou você vai falar. Segundo ponto, contar a história dos seus dados. O que é contar a história dos seus dados? É o que os dados estão mostrando para você. Então, você assim, isso aqui é sobre compras e lucros de uma determinada do primeira aula lá, que é um marketplace. A gente fez as análises X, Y, Z e seguimos a seguinte linha de raciocínio. Então, a gente pode ver aqui isso, vai contar uma história. Então, para ficar um pouquinho claro, é como se os seus dados têm que contar uma história como se fosse um filme. Ele vai ter começo, meio e fim.
tá? Necessariamente, como a gente está no meio da análise, você não tem uma conclusão final, mas você já tem uma ideia do que está acontecendo. Tá claro para os dois? Sim. Tá? Tá claro? Sim. Tá certo? Então, assim, tem que ter isso daí para acontecer. É, e assim, pode falar. Professor, mas assim, a gente fez muitos gráficos ali, né? Eu vou colocar os gráficos que são relevantes para contar minha história, né? Isso, você vai contar os gráficos que são relevantes para sua história, da forma que você achar interessante. Aí, quando você me Tá. apresentar, que é aí a parte interessante, que eu faço o papel do advogado do diabo, né? Que na verdade cada um vai fazer o papel de advogado do diabo pro outro, assim, né? Imagina o seguinte, você não vai apresentar só para mim, você vai apresentar pro Uhum. Ricardo também. Então é legal isso porque o Ricardo ele é de uma outra área completamente diferente da sua. E aí a ideia é Certo. você fazê-lo entender aquilo que você está falando e o Ricardo fazer você entender aquilo que ele está falando. Entendeu? Isso é uma das Tá. coisas mais difíceis Entendi. que tem em análise de dados, viu, pessoal? Isso é difícil pra Sim. caramba, tá? Se Eu fosse vi. fácil fazer isso, todo mundo seria analista de dados. E analista de dados, assim, não é fazer gráfico, tabela, isso qualquer um faz. A grande questão é você ter propriedade para falar daquilo em qualquer linguagem. Indo para o ponto mais alto, eu vou falar do extremo com relação a isso. É um cara que eu gosto muito de citar quando eu estou falando exatamente sobre esse assunto, chamado Richard Feynman. Richard Feynman foi um físico que morreu, se eu não estiver enganado, em 1995, foi quando ele faleceu. Ele foi ganhador do Prêmio Nobel de Física e ele foi um dos professores da Caltech, né? O Feynman, ele é famoso na área da ciência física, nessa área ciência hardcore, assim, ciência mais dura, que a gente chama, porque ele foi um inventor de um ramo novo da física dentro da quântica chamado eletrodinâmica quântica. Mas além, então ele foi o cara. Mas a questão não foi por isso que ele ficou famoso assim, que ele se popularizou. Feynman ficou famoso porque ele se tornou um divulgador de ciência, porque ele sabia falar de ciência de uma maneira muito fácil. Então, se vocês tiverem curiosidade e procurar os vídeos de Feynman no YouTube, que o pessoal começou a colocar, você vai falar assim, caramba, que maravilha, eu nunca vi ninguém explicar desse jeito como que funciona a combustão. Você vê ele explicando como que funciona o processo de combustão, você não fala, meu, uma criança entende. Sabe assim? E conceitos dificílimos de energia, envolvendo o átomo, envolvendo potencial atômico. Puta, uma coisa assim absurda. E ele faz de um jeito assim que é maravilhoso. Entendeu? As analogias que ele faz. Tá, eu não tô falando que todo mundo tem que se tornar Richard Feynman. Não é isso. Mas tem que entender o suficiente o que está acontecendo para explicar de forma clara e concisa. É o mais difícil. Entendeu? E é o que faz o analista, querendo ou não, subir de nível na vida. Quando eu falo subir de nível, é ser promovido, é conseguir explicar alguma coisa para alguém, e o senhor da saúde pública, senhor, conseguir falar com a população em geral. Né? Porque se o senhor for da saúde pública e não conseguir falar com a população, você vai ficar dentro de um laboratório e não vai ajudar as pessoas. E é legal se o senhor um dia poder ajudar as pessoas, seja aqui do Brasil, seja do seu país, seja do mundo, seja de onde for. Mas para isso tem que falar a linguagem de todo mundo, Sim. né? Eu gosto muito de um cara que geralmente ele é bem criticado, mas ele tem lá suas grandes qualificações no meio educacional. Apesar de, pessoal, tem muita gente que pode de repente vocês quererem me bater com relação a isso, dependendo como vocês pensam. Mas um cara que compreendeu muito bem isso foi um cara chamado Paulo Freire. Né? Ele compreendeu muito bem essa ideia, da ideia de como fazer o adulto aprender. Né? O método dele é um método fantástico assim de alfabetização, foi muito utilizado aí onde você tá, o Ricardo, no Nordeste do país ele Sim. conseguiu desenvolver muita coisa aí. E
quem não gosta desse nome chamado Paulo Freire pode escolher uma outra coisa chamada andragogia, que é como ensinar adultos. É a mesma história. É que a andragogia surgiu nos Estados Unidos em 1926. Mas quando você pega as duas vertentes e começa a estudar um pouco mais a fundo, você fala assim, os dois camaradas estão falando praticamente da mesma coisa, né? Falar com uma linguagem que você consiga falar com a população, com as pessoas, de algo difícil, complicado, mas sem perder rigor, sem perder aquilo que vocês precisam. E é uma das, cara, é uma das principais coisas dentro de análise. A Ana já passou por problemas com relação a isso, que já me contou, Ana, que era assim, como conseguir passar isso as análises para frente. Então, Sim, esse é o exercício. No começo dói, sangra um pouquinho, mas depois, gente, se torna comum, como respirar, tá? Então, é isso que eu ia falar para vocês. Também tem que ter nessa Seus dados. E aqui tem que usar uma coisa muito importante. Use isso aqui, ó. Raciocínio linear. Tá? O modo mais simples de você conseguir fazer as coisas, as pessoas compreenderem, é utilizar um raciocínio linear. Então, um exemplo disso, de raciocínio linear, de crescimento, assim, quando você está assistindo um filme, é quando você assiste filme da Disney, por exemplo. Se quem tem criança ou já assistiu o filme das Disney, sabe que ele é todo linearizado. Ele começa, ele tem começo, ele tem meio, ele tem fim, ele tem o ápice. Essa ele vai linha a linha, sem bagunça, entendeu? Sem ir para um lado, para um outro. Ele não é um filme do, sei lá, escolhe um autor de filme meio maluco aí, que você fica meio perdido. Você fala, cara, o que esse cara tá falando? Onde que vem essas informações? Não. Puta, o filme das Disney são todos linearizados. Tô falando do filme da Disney porque agora tem esse super-herói e é super linear. Começo, meio e fim. Todo mundo entende. Tranquilo. Essa é a ideia para fazer a apresentação. Para fazer relatório, tá? Chama de relatório aqui, vou colocar entre parênteses apresentação. Façam onde vocês acharem mais confortável. Pode fazer no Word, pode fazer no PowerPoint, não tem problema. Tá? Pode fazer no LaTeX. Você escolhe aí, o Ricardo vê o que é mais fácil para você, não sei se tá, enfim. Contanto que seja em PDF lá para subir, para ficar fácil para abrir aqui. E aí vocês vão colocar lá a apresentação e vão desenvolver. Perguntas? Senhores? Não, eu penso que está claro. Vamos. Não, acho que é isso aí, professor. Oi? Tudo em ordem, então? Tamo bem? Estamos. Tá, então é o seguinte. Tô te ouvindo. Vai funcionar como funcionar sempre, tá? Eu vou colocar Estamos. a aula lá. Amanhã eu já edito e coloco lá. Vou colocar isso aqui, esse PDF, e vou colocar esse cara aqui. Vocês estão vendo aí? Que é o Excel. Perfeito. Tá? Então eu coloco esses 3 arquivos lá. A aula, como sempre coloco o PDF do coisa e coloco também esse Excel aqui. Tá certo? Que a gente foi construindo ao longo do tempo. Tá? E aí, enfim, espero que ajude, não tem problema, pode usar à vontade e tal, pode ir, vir. Qualquer dúvida, pode me chamar a qualquer horário, manda um WhatsApp, conversa, final de semana, eu não tenho muito grilo, não. Se eu não falo na hora, uma hora eu respondo, porque muitas vezes eu tô fazendo outra coisa concentrado aqui, eu me perco no espaço-tempo, quando eu fico concentrado demais. Mas eu sempre respondo aí, fica tranquilo. Tudo bem para todo mundo? Tá. A aula de hoje era isso aqui. Era mostrar tudo certo. Essa ideia desse cálculo, o significado dele, tá certo? Para vocês poderem fazer uma primeira apresentação, para a gente poder caminhar nas análises. Para não ficar muita coisa que viram, porque aqui já tem coisa que dá para tirar informação para caramba. Vide a quantidade de coisas que vocês já escreveram aí. Pode falar, Ana. Ali no conceito,
é totalmente na hidrográfico e das variáveis, né? Nem a gente pegar todos aqueles gráficos, você associação T, frequência, tudo isso é ao longo dos né? Vai explicando, né? Exatamente, eu utilizar esses conceitos. Conseguiu me ouvir? Sim, o que Tá, deu umas picadas no meio, perfeito. sim, deu umas picadas no meio, mas o que eu entendi que você falou é utilizar os conceitos e os valores da associação T, desse R2, não é isso? Gráfico de frequência e frequência acumulada, relativa e absoluta. Exatamente, para contar a história dos dados, para ver o que os dados estão contando para vocês. Perfeito. Entendeu? Gráfico de box plot, histograma, isso aí. Tá em linha, exatamente isso. Então é a primeira parte. A gente fez 6 aulas, dá aproximadamente já 12 horas. Se vocês não colocarem a mão na massa para fazer, vai cada vez ficar mais difícil. Vai ficar, não mais difícil, mas vai tendo muito conteúdo daí. Vai ficando muita coisa. Já tem bastante já. Então é legal fazer. E aí, qualquer dúvida, me chame. Mas precisa ser feito. Tá certo. Tá bom, gente? E aí, na quinta-feira, eu mostro para vocês a relação entre quant e quant, que a gente vai ver R2 também, que é regressão linear de Pearson. Para depois a gente poder ver um pouquinho como que é um indicador não linearizado, que a gente vai ver que é o information value, que a gente chama de... Enfim, é um outro indicador que daí já fica mais bacana para quando é coisas não linearizadas. Tem algumas restrições, mas ele já dá mais coisas e você consegue fazer classificações de valores aí. Consegue fazer ranking, enfim, é bacana. É um pouquinho mais poderoso. Para a gente continuar nas análises, essas análises iniciais. Tudo bem? Bom. Tudo certo, professor. Então nós temos ainda bastante coisa pela frente aí, bastante anos pela frente para ir discutindo coisas, para chegar nas... Mas em breve a gente chega em modelagem. Se a gente fizer fazendo a descrição dos dados bacana, como a gente está fazendo, modelagem é só um detalhe. Modelagem, inferência estatística, distribuições, isso daí se torna só um detalhe. Detalhe assim, os conceitos principais estão, a base está construída, o resto é só levantar o prédio, entendeu? É isso que eu estou querendo chegar. Sim. Muito bem, senhoras e senhores. Tá bom. Muito obrigado. Então era isso por hoje. E até quinta-feira. Quarta, né? Quarta, né, desculpa, professor? Desculpa, hoje é terça. Eu tô acostumado com o Felipe, que é de terça e quinta. Tranquilo. Desculpa, quarta-feira, pessoal. Não percebi, professor. Feito. O horário mudou? Aqui é não é na próxima terça, né? É próxima segunda, né? Segunda. Perfeito. Hoje é segunda. Não sei por que eu tô achando que hoje é terça. Alguma coisa mudou na minha vida, que alguma coisa aconteceu hoje na segunda que eu achei que é terça. Mudou alguma coisa na minha rotina que eu não sei. Fala, Ricardo, perdão. Não, já percebi. Oi? Já entendi. Hoje é segunda-feira, sim. Perfeito. Então, gente, muito obrigado, forte abraço e trabalhem. Tá, pode deixar. Obrigado, professor. Desculpa aí a conexão. Imagina, relaxa. É comum, vai sempre acontecer oscilações. Falou, gente. Perfeito. Tchau. Obrigada, tchau. Tchau, Ana.